Viajando com o Biquíni. Olá, boa noite! Vamos hoje visitar comigo mais um país dos Balcãs. Atualmente o veleiro Biquíni está em Montenegro, mas hoje nós vamos para Bósnia e Herzegovina, que é um país vizinho de Montenegro, que porém não tem mar, uma faixa de litoral muito pequena. A antiga Iugoslávia, ela se estraçalhou, estilhaçou em 7 novos países. E a gente já viu quase todos eles aqui. Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, só falta o Kosovo e a Macedônia. Mas a Bósnia e Herzegovina ela é muito diferente desses outros, todos os países da antiga Iugoslávia, porque é um país, na sua maioria, muçulmano, enquanto que os outros, a Croácia é cristã, a Sérvia é ortodoxa. Então a Bósnia e Herzegovina ela é bem diferente desses outros países. E também que eu acho interessante, que eu já ouvi falar, é que talvez no futuro a Bósnia e Herzegovina também se transforma em 2 novos países, porque a Bósnia é uma região mais setentrional e a Herzegovina está mais na parte meridional do país. É um país incrível. Sarajevo é a capital, né? É uma das cidades mais importantes ali dos Balcãs, muitos festivais importantes. Inclusive no ano passado, quando se comemorou em 2014, 100 anos da Primeira Guerra Mundial, foi lá em Sarajevo que aconteceu o evento que desencadeou essa guerra. Foi o assassinato do arquiduque Ferdinando numa esquina de Sarajevo, que a gente vai ver, muito famosa. E outra coisa que eu achei linda na Bósnia foi a Mostar, que está na região da Herzegovina, e é uma cidade linda, onde tem uma ponte, né, a Stari Mostar, que inclusive deu nome à cidade, que é o emblema da Bósnia, né, uma das arquiteturas mais bem conservadas da arquitetura otomana. E muitas outras coisas interessantes nesse país sombrio, né, que tem muitos resquícios ainda da guerra, campo de batalha, cheio de cemitérios, mas um país interessantíssimo, cheio de coisa bacana para ver. Solta aí, por favor, Fê, as imagens de hoje. Vamos começando nossas imagens, então, com Mostar, na cidade de Mostar, que é uma cidade do sul da Bósnia e Herzegovina, de 113 mil habitantes, e é a cidade mais importante dessa região aí, da Federação do Cantão da Herzegovina, né? É a capital cultural. A gente está vendo aí essas impressionantes marcas da guerra, né? Isso aí foi a primeira impressão que eu tive na cidade, por isso que eu comecei mostrando essas imagens. Cheguei à noite, quando de manhã eu fui andando pela cidade, me surpreendi com esses prédios todos marcados por tiros. Sarajevo, que é a capital do país, ela foi logo reconstruída, mas Mostar e outras cidades, elas aos poucos vão sendo reconstruídas, mas ainda muitas marcas dessa época. É uma coisa impressionante, né, gente, ver isso. E isso é um prédio do lado do outro, assim, tudo marcado, milhares e milhares de balas, de marcas de tiros. A cidade também, a gente vai viajando pelo país e o que a gente mais vê são cemitérios, é impressionante. Mas essa cidade, ela é situada no vale do Neretva River, né, o famoso rio Neretva. E aí a gente está caminhando para o ponto principal de Mostar, né, a maior atração turística. Tem muitas mesquitas bonitas, tem até inclusive uma igreja também cristã, né, porque a Bósnia e Herzegovina é a maioria muçulmana, mas tem também cristão. Mas sem dúvida nenhuma que essa parte aí antiga da cidade é a parte mais interessante. Essas cidades, geralmente, né, no estilo árabe, elas têm 2 áreas. A Karcija, que é a área assim, do comércio, do artesanato, e depois uma hala, que é a área mais residencial, onde as pessoas vivem. Aí a gente já está entrando na parte, então, da famosa ponte Stari Mostar, que é um emblema, né, de Mostar e também de toda a Bósnia e Herzegovina. E aí, como todo lugar, né, um centro turístico, ali tem todas essas lojinhas, comércio, onde a gente pode, né, adquirir todo esse artesanato aí da região, muito bonito, feito, né, com os produtos aí locais, madeira, muita pedra, e também muita coisa da guerra, muito resquício da guerra, né? Eu achei interessante, eles vendem balas de canhões,
armas. É um povo que vive muito em função desse passado deles, tão recente, né? Mostar foi cenário tanto da Primeira Guerra, Segunda Guerra, como agora dessa última terrível guerra étnica, né? Que começou no início dos anos 90, onde logo depois surgiram todos esses novos países que pertenciam à antiga União Soviética. Ó, Mostar é um país, apesar de ser muçulmano, ele tem também muitos ocidentais vivendo, mas a gente vê também muito turismo, pessoas que vêm ali dos países árabes. Aí o Rio Neretva, né? As pessoas descem ali, a ponte está ali em cima, descem aí as margens do rio. Vi até algumas pessoas nadando aí depois um dia, mas a correnteza ali é bem forte. E aí está então essa ponte, né? A Stary Most, famosa, que foi construída no século XVI pelos otomanos, e essa ponte ela é um dos exemplos assim mais bem conservados e mais significativos da arquitetura otomana. E o nome, né, Stary Mostar, dessa ponte, é que deu o nome à cidade. Os Stary Mostar eram os guardas que guardavam essa ponte, né? Porque essa ponte ela foi muito importante. Ela é, como eu disse, uma das mais significativas reminiscências dos otomanos nos Balcãs. Aí também teve uma ocupação romana, mas são poucas, tem algumas evidências. Também foi cristã por algum tempo, mas são muito poucas as informações sobre essa época. E mais ou menos em 1474, começaram então a ser usados soldados para guardar essa ponte, porque essa ponte ela era muito importante, né? Ligava uma margem do rio à outra e por aí cruzavam, né? Pessoas, soldados, viajantes. Era uma região bastante importante. Essa ponte, antigamente, ela era de madeira e depois ela foi construída em pedra. Essa pedra, né, tipo um mármore, ela é muito escorregadia. A gente tem que andar com muito cuidado. Eu vi algumas pessoas até caindo ali, porque tem que segurar do lado, né? Escorrega muito. Eles fizeram até fizeram uma modificação, puseram ali no meio dela uns pedaços, assim, vocês estão vendo, mais altos, alto relevo, para a pessoa não cair tanto, porque ela estava até perigosa. Ela foi construída, essa de pedra, em 1566, para substituir a outra de madeira. E ela foi construída pelo Suleiman the Magnificent, né, que foi um dos sultões otomanos dessa época, que a gente sabe que os otomanos, os turcos otomanos, eles ocuparam, né, toda essa região aí durante muitos e muitos anos. E essa ponte então foi construída por esse Suleiman e ela então é um emblema, né, do país. Ela tem 20 metros de comprimento e 20 metros de altura. E vocês imaginam, né, naquele tempo era assim uma maravilha essa ponte, né? Atraía gente de todos os lugares para visitá-la. A Bósnia-Herzegovina foi também ocupada pelo Império Austro-Húngaro e até a Primeira Guerra em 1918. E nessa época, Mostar era a capital não oficial da Herzegovina. Aí a primeira igreja ortodoxa foi construída em 1834 e depois da Segunda Guerra, então, desenvolveu-se aí um pouco de indústria, né? Produção de plástico, tabaco, bauxita, vinho, produtos de alumínio. Mas quando ela prosperou mesmo, Mostar, foi durante a República Federal Socialista Iugoslávia. Isso muito porque tinha um rio, né? Uma cidade onde geralmente tem um rio, ali em volta logo se forma um povoado e se desenvolve muito. A independência da Bósnia foi em 1992, né? E a guerra, então, durante a guerra foram destruídos aí mosteiros, igrejas, uma biblioteca de 50 mil livros. Também não só os produtos cristãos, mas também ortodoxos. Aí a gente está vendo o Tito, né, o famoso general Tito, que na verdade era um cara incrível, porque o Tito ele se dava bem com todo mundo. Apesar de uma ditadura comunista, ele se dava bem com a Rússia e também com os Estados Unidos. Então ele conseguiu manter, né, imagina, esses 7 países
convivendo ali como um país, uma nação a Iugoslávia, era uma grande nação. Mas depois que ele morreu, então não foi mais possível manter, né, todas essas diferenças, né, de etnias, de religião, então se separaram nesses 7 países, como a gente está vendo hoje. Essa ponte, né, mostra, ela é um exemplo da arquitetura otomana, que era uma arquitetura assim, monumental, né? Quando os otomanos eles dominavam o lugar, eles queriam mostrar o poder, né? Consolidar o colonialismo dele. Então eles construíam, né, todas essas monumentos grandes, tudo era suntuoso, né? E aí a gente já está agora em Sarajevo, na capital da Bósnia e Herzegovina, que é a região mais pujante economicamente da Bósnia, baseada em indústrias transformadoras, né? Muito turismo também, a gente vê por aí. A capital é a principal cidade do país, imensas feiras, né, internacionais são feitas aí, também é sede de empresas, né, nacionais e internacionais. 7 linhas de bondes elétricos passam ali pela cidade de Sarajevo. Também tem os trolley cars, né, que são os ônibus daí. E tem uma teoria que diz que Sarajevo foi fundado no ano 600 antes de Tito, por bósnios que armavam barracas, né, ali. Começaram armando barracas, um pequeno povoado, e depois foi se desenvolvendo, e logo a cidade ficou famosa por sua peculiar geografia, que é repleta de desfiladeiros profundos, né, e minas inacessíveis. Ou seja, era o lugar ideal para abrigar fugas, né, fugitivos, as pessoas que fugiam dos extermínios étnicos aí nessa região. Havia sempre muita gente para fugir para lugares assim nessa região aí. No século XIX, os bósnios, sérvios, croatas e muçulmanos de Sarajevo decidiram viver em tolerância e amor uns com os outros, porque o passado desse país é muito triste, só de guerra, né? Então, nada melhor do que isso, né? Tentarem viver harmoniosamente. Mas sempre tiveram, né, muitos conflitos, atentados terroristas, e esse país também ele é famoso por ter tradições pagãs, né, envolvendo danças, fogueiras, até voodoo. Muito eu vi essas bandeiras aí do Brasil junto com a Bósnia e Herzegovina, depois eu entendi, porque isso aí foi o ano passado, na época da Copa do Mundo, e foi o primeiro ano que a Bósnia e Herzegovina participou de uma Copa, por isso que tem tantas fotos, tanta bandeira do Brasil junto da Bósnia aí. Outra coisa famosa em Sarajevo são as mulheres de bigode. Você já deve ter ouvido, né? O U2 tem uma música, né? Miss Sarajevo, fazendo menção a essas mulheres. A arquitetura aí é muito interessante, vocês vão vendo. São misturas, né, de vários estilos arquitetônicos, de várias épocas diferentes. E a Bósnia faz limite com a Croácia, com a Sérvia e com Montenegro. E tem uma minúscula partezinha de mar, né, ali no Adriático. De 92 a 95, ela foi palco dos mais violentos conflitos de fragmentação do território iugoslavo. Os confrontos provocaram, gente, cerca de 200 mil mortos, 2,5 milhões de refugiados, imagina. E a Bósnia, juntamente com a Macedônia, são os países mais pobres da antiga Iugoslávia. Teve a independência em 1992 e com essa independência eles cortaram as relações comerciais com a Sérvia e a Croácia, né, o que prejudicou muito o país, por isso que eles são tão pobres. Sarajevo tem 350 mil habitantes, é a cidade mais importante, como eu disse, aí da região, desde que foi fundada, né, em 1461 pelos otomanos. E, como eu disse, foi aí então que se deflagrou o evento que deu desculpa, né, para acontecer a Primeira Guerra Mundial. Aí é justamente nessa esquina aí, que é bem turística, como vocês estão vendo aquele grupinho ali de pessoas, sempre tem gente aí nessa esquina, que foi justamente aonde foi morto, né, assassinado o arquiduque Ferdinando, juntamente com a mulher dele, Sofia. Porque Sarajevo sempre foi uma cidade importante, e eles então resolveram visitar a cidade, e naquela esquina ali eles foram assassinados. Tem ainda resquícios, como vocês estão vendo aí,
da época romana, também foram invadidos, né, pelos romanos, obviamente. A cidade antiga, as ruas são íngremes, né? O rio Miljacka atravessa a cidade de leste a oeste, né, que é um dos ícones geográficos da cidade. E Sarajevo é rodeado por 5 montanhas, que fazem parte dos Alpes Dináricos, né? São muito procurados pelos turistas para esquiar, né? Tem Belaznica, que é um lugar famoso, 2.067 metros de altura. Tem Prevakla, a 2.088 metros de altura. E no século XVI e XVII, Sarajevo floresceu muito, tornando-se a cidade mais importante dos Balcãs, depois de Istambul, é claro, obviamente. Em 1878, ela foi ocupada pelo Império Austro-Húngaro, o que permitiu à cidade de atingir os padrões dos tempos da área industrial. Isso aí é um festival de cinema de Sarajevo, por coincidência eu estava aí. Então, isso trouxe muita gente para a cidade, muito turismo. Na verdade, o Brasil, nenhum país aqui da América participava. Eram mais países ali mesmo dos Balcãs, vizinhos ali da Bósnia, e também alguns países europeus. É um festival de curta-metragem. Então, esse aí é bem o centro da cidade, aí tem todo esse silco, né, esse comércio onde a gente pode apreciar, comprar todas essas lembranças aí do país, que por sinal me lembra muito a Turquia, a Bósnia, né? Eles têm muita ligação, estão ali perto, os otomanos estiveram aí por muitos anos, mas a comida, muitas coisas assim do país, esse artesanato, a gente viu ali de cobre, lembra muito os mercados de Istambul, né, o Gran Bazar de Istambul. A guerrilha nesse país durou até 1995, como eu disse, causando uma grande destruição na cidade. A reconstrução começou logo, né, em seguida, quando terminou a guerra, mas mesmo assim a gente ainda vê assim, muita coisa destruída ainda. 77% da população aí da Bósnia são bosníacos, né, como são chamados, 12% são sérvios, 7% croatas. Ok, gente, é isso aí. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da Bósnia e Herzegovina. Não perca os próximos programas, onde eu vou escolher um outro lugar bem bacana desse nosso planeta para mostrar para vocês. Um beijo bem grande para vocês e até a próxima quinta-feira. Tchau! Viajando com o Biquíni.